Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos aguardar alguns minutinhos para as pessoas verem que entramos online, né? Que estamos ao vivo. Nós vamos entrar ao vivo também lá no Instagram. Você pode assistir em qualquer um dos dois lugares. Hello. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Se não estiverem me ouvindo bem, vocês não toquem. Essa bela sexta-feira chuvosa aqui em São Paulo, pós-feriado. Estamos aqui para fazer um bate-papo. Tá bom, Bel, bom almoço para você. Eu não almocei ainda, não me falem em almoço. Senão eu fico com fome, aí não consigo me concentrar. Mas bom dia, boa tarde, boa noite para todos, dependendo do horário que você for ver. Eu estou aqui para conversar um pouquinho hoje sobre essa questão, né, do julgamento entre mulheres, do que seria esse termo, né, que é esse patriarca interior ou o nosso crítico interior, e o que os mitos femininos que são propagados dentro do paradigma patriarcal, né, dentro dessa sociedade patriarcal, acarretam dentro do meio. Eu já conversei várias vezes através de textos, né, eu já escrevi algumas vezes sobre esse tema, dessa questão do julgamento entre mulheres, principalmente em relação não só à beleza, né, estética e questões de escolhas diferentes das que você faria para você, mas também numa questão de julgamento entre mulheres, principalmente com relação a trabalho, né? Eu já estou nesse meio espiritual, né, desses trabalhos espirituais já há 17 anos, já indo para quase, né, daqui a pouco vai fazer 20. Então, bastante tempo, eu já passei por muitas coisas, mas se tem algo que permanece uma constante, independente dos lugares pelos quais eu transito, é essa questão de julgamento com relação ao valor que se cobra com relação ao trabalho das pessoas, né? E aí entra muito essa questão desse patriarca interior ou desse crítico interior, né? Todos nós mulheres e também homens, todos nós seres humanos estamos em um movimento de desconstrução do patriarcado, né? Trabalhando com isso nas questões sociais, nas questões, né, realmente no mundo todo, né? Cada sociedade está fazendo o seu trabalho. Porém, estamos esquecendo de dar atenção para o patriarcado dentro de nós, né? Para como nós vamos trabalhar com esse patriarcado interior, ou como a gente chama, né, de patriarca interior ou crítico interior, que é um termo que eu entrei em contato nos livros da Maureen Murdoch, que eu gosto muito. Né? Ela escreve sobre a jornada da heroína, ela escreve muito sobre o papel do patriarcado na construção das mulheres. Então ela usa esse termo, né, o patriarca interior, e por que ele tem a ver com esse tema, né, dessa questão de mulheres julgando outras mulheres? Porque todos nós temos essa voz, né, desse crítico, a Clarissa Pinkola também chama ele de tirano interior, né, todos nós temos ele dentro de nós. Na mulher, ele é especialmente forte, né? Eu não sei se vocês já perceberam dentro de vocês essa voz, eu percebo ela constantemente, e eu percebo ela nos discursos de outras mulheres também, né? Você percebe que não é uma mulher que está falando, que é esse patriarca interior dentro dela, essa voz do patriarcado que fala através de nós, e que às vezes é muito mais forte do que você, e quando você vê, você já julgou, quando você vê, você já, né, bateu o seu martelo, né? Nós acabamos nos tornando juízes, tiranos, em nossa vida. Então, esse patriarca interior, esse crítico interior, esse tirano interior, como você desejar chamar, essa vozinha aí interna, ela é mais forte nas mulheres porque ela acaba fazendo com que as mulheres valorizem muito mais, né, as ideias
e as opiniões e as ações, os comportamentos, os valores que são orientados, né, tradicionalmente pelos valores masculinos, e acabam desvalorizando tudo aquilo que tradicionalmente está relacionado ou considerado como algo feminino, né? E isso tem muito a ver com essa questão que eu comecei dizendo sobre o trabalho, né? Sobre as questões de trabalho. Algumas coisas que eu fui observando, né, ao longo desse tempo, desses 17 anos, já indo para 18 anos, nesses diversos meios diferentes de espiritualidade, né, e terapêuticos, é que nós acabamos desvalorizando tudo que vem desse meio, né? Nós não hesitamos em pagar valores altos por coisas que são consideradas, né, nessa orientação relacionada ao masculino, né, ou seja, coisas com bases científicas, coisas médicas, coisas que vêm da ciência, coisas racionais, né, todos aqueles trabalhos cartesianos e formais que a gente está habituado e que a gente valoriza como, isso é um trabalho, né, isso é um trabalho digno, isso é um trabalho reconhecido, isso é um trabalho que todo mundo quer ser, né, quantas vezes no meu início de carreira eu não ouvia pessoas virando para mim e falando, mas é só isso que você faz? Você não faz mais nada da vida? É só isso que você faz? E aí eu fui percebendo como que não se valoriza esses tipos de trabalho, né? E é engraçado porque todos os trabalhos que eu fui buscando se colocava nessa categoria de coisas que são relacionadas ao feminino. Por quê? Porque são coisas relacionadas à cura, à espiritualidade, ao oculto, a todas aquelas coisas pelas quais muitas das nossas ancestrais foram queimadas na fogueira, né? Mulheres que mexiam com cura, com ervas, com partos, com gestação, com o feminino, com a intuição, e não necessariamente se enquadravam nesse padrãozinho que se coloca como orientado, né, masculino e valorizado dentro do patriarcado. E aí eu comecei a perceber que enquanto as pessoas iam lá pagando um valor super alto e não achavam alto dentro desses meios, quando se voltava para buscar alguma coisa que elas precisavam e fosse terapias alternativas, né, coisas relacionadas à espiritualidade, ou blá blá blá, isso já não podia, né? Quantas vezes eu me deparei e ainda me deparo com pessoas julgando o valor que as outras cobram. E eu estou trazendo essa live para trazer esse tema novamente, porque estou percebendo, né? Hoje eu recebi um áudio num dos grupos de Moon Mother, novamente esse tema vindo à tona, né? Mulheres julgando o trabalho de outras mulheres. E aí a gente vê que nós estamos julgando a partir desse ponto de vista patriarcal, desse ponto de vista que desvaloriza tudo que vem do feminino, né? E eu passei muito tempo brigando com isso. Eu justificava as coisas. Eu queria, né, passei muito tempo cobrando muito pouco, cobrando quase nada, trabalhando de graça. E aí eu olhei e falei, gente, tem alguma coisa muito errada, porque eu estou trabalhando de graça, eu estou fazendo coisas gratuitamente, e eu estou gastando uma puta grana nas minhas formações. Alguma coisa está muito errada. Por que valorizam o trabalho de um advogado, de um médico tradicional, ou de qualquer outra coisa aí, né, de um arquiteto, de uma roupa, de não sei o quê, e quando vem fazer uns trabalhos espirituais, eu tenho que viver igual uma mendiga, ficar mendigando meu trabalho, né, e se virando com o mínimo, porque ninguém quer pagar, ou porque as pessoas ficam julgando o trabalho das outras. Por que você cobra isso? Se a gente começa a cobrar, a gente já vira charlatã ou vira oportunista. É muito, muito bizarro essa dinâmica, mas faz todo sentido dentro do contexto da construção do patriarcado, né? O que a gente valoriza, né? O que a gente dá valor, e a gente coloca o nosso preço, né? A gente julga o preço dos outros a partir do nosso valor, do valor que a gente dá para aquilo. E se o meu valor está pautado nesse patriarca interior, nesse crítico interior, nesse tirano interior, obviamente eu não vou valorizar essas coisas, né? Eu não vou dar valor a essas coisas. E é muito doido, né? E eu vejo quanto muitas pessoas que estão nesse meio estão passando por isso, né? Colocam o seu valor muito lá embaixo
para conseguir trabalhar e se sustentam muito pobremente, e os investimentos são muito altos. Então, a gente tem um disparate muito grande, né? Um disparate de vida muito grande. E nós acabamos permitindo que os outros julguem e definem o seu próprio valor, que é seríssimo, né? Como assim uma outra pessoa define o meu valor? Né? Como assim uma outra pessoa quer dizer para mim o quanto que o meu trabalho deveria custar? Né? Como que a gente chegou num ponto em que permitimos isso? Né? Onde as pessoas escrevem matérias aí falando que o seu trabalho é oportunista ou que... Perceba que isso é feito com mulheres, porque eu não vejo isso sendo feito com homens. Eu não vejo ninguém julgando o trabalho de homens, cobrando valores absurdos, porque eles cobram. Quantos homens aí eu vejo? Muitos têm trabalhos super legais, mas muitos têm trabalhos superficiais e estão cobrando valores absurdos. E aí as mulheres que entram nessa dinâmica patriarcal de um dos mitos que a gente vai falar, que é não ser nunca boa o suficiente, elas ficam fazendo diversas formações, aprofundamentos e cursos e não se sente o suficiente, cobram um valor mínimo, enquanto pessoas que não fazem quase nada cobram um valor altíssimo e ninguém está questionando isso, né? Acho que por isso que nós temos tantos falsos gurus ultimamente, porque ninguém questiona, né? Os homens continuam nessa posição de não serem questionados, enquanto as mulheres continuam detonando umas às outras a partir desse mesmo prisma, né? Desse olhar patriarcal, que tiraniza, que critica, e que te fala que nunca está bom o suficiente, e que te fala que você não tem o valor suficiente, e que te faz aceitar, né, trabalhar em condições precárias e viver em condições mínimas, enquanto os outros estão lá aproveitando e usufruindo da vida, e você está lá se matando para fazer ainda mais um curso, um investimento altíssimo, e não tem retorno, né? E o retorno que você tem, ao invés de termos mulheres valorizando o trabalho de outras mulheres, nós temos mulheres desvalorizando o trabalho de outras mulheres e ainda ofendendo, né, pessoalmente aquela outra mulher. Não só falando do trabalho, mas eu já ofendo, né? Eu já destruo sem você saber a história que está por detrás disso, né? Então é muito louco a gente precisar identificar essa voz que está destruindo, né, o nosso meio e que está colocando as mulheres num estado de buscar sempre provar o seu valor, sempre provar a sua qualidade, sempre provar o quanto que ela ainda precisa mais e nunca ser o suficiente, e ainda assim ter o seu valor questionado, seu valor né, sendo colocado à tona aí para justificar algo, e é muito, muito maluco. Então, se a gente pensar um pouquinho mais profundamente nessas questões dessa voz interna, a gente pode trabalhar também, perceber que é por isso que as mulheres se colocam num lugar de uma crítica muito alta, né, de se criticar muito, né, e se julgar muito. Assim como a gente também tem uma dificuldade mesmo de valorizar o trabalho de outras mulheres. Vocês já perceberam como é difícil valorizar o trabalho de outras mulheres? Como as mulheres precisam se provar infinitamente por tudo que elas fazem e ainda assim elas são julgadas, né? A gente não faz isso com o trabalho dos homens, por isso que eles estão aí. Hoje em dia que a gente está começando esses movimentos, né, como os movimentos lá que a gente está vendo hollywoodiano do Time's Up, que é começando a colocar, né, começando a julgar. E as mulheres não, as mulheres a gente sempre duvida, a gente sempre coloca em dúvida aquilo que elas trazem. Seja um depoimento, seja um trabalho, a gente sempre coloca em dúvida, né? Por que a gente faz isso, né? Por que a gente sempre coloca em dúvida? Eu lembro, por muito tempo, eu fiquei nesse lugar de justificando, né? O porquê que eu cobrava o valor que eu cobrava, sendo que eu cobro um valor abaixo ainda, dentro do que eu vejo os outros cobrarem, mas eu sempre justificava, e sempre vinham pessoas que, querendo ou não, questionavam o valor do meu trabalho. Até que chegou um momento, eu falei assim, o preço, né, do trabalho, até que chegou um momento que eu refleti sobre preço e valor e percebi, por que eu estou dando espaço para outras pessoas julgarem o meu valor?
através do preço que é estabelecido, né? Por que ninguém faz isso com as outras coisas? Com as outras coisas aí que as pessoas continuam pagando, né? Paga viagens exorbitantes, gasta dinheiro com qualquer outra coisa, mas quando é para fazer algum trabalho espiritual, não tem. Tá muito caro. Não dá. Que absurdo, né? Absurdo é a gente fazer esse questionamento e não perceber de onde ele vem. E não perceber de onde está vindo essa voz que está sempre questionando o valor de outra mulher. Sempre detonando o trabalho de outra mulher, né? E a gente, como mulher, precisa sempre se justificar, né? Até que eu cheguei num acordo com ele e falei assim, eu não preciso mais me justificar. Eu sei quem eu sou. Meu valor sou eu que defino. E ponto final. E assim a gente segue. E aí eu lembro que eu li, eu estava tentando achar agora, mas eu não consegui encontrar um post que um dos meus queridos professores de tarô, o Ney Naif, colocou falando sobre isso. Né? Falando que quando é voltado para nós, as pessoas querem negociar, por exemplo, horário de atendimento. Mas eu quero um horário de atendimento específico porque eu trabalho, né? E aí eu lembro que eu falei uma vez com uma pessoa, assim, que a pessoa falou assim, mas esse é horário de trabalho, então eu não posso. Eu falei, esse também é meu horário de trabalho. Não entendi, né? Porque a gente tem isso, a gente, quando é nesses meios de espiritualidade terapêutica, a gente quer sempre negociar algo que a gente não negociaria com outras pessoas. Você não negociaria isso com outras profissões, mas a gente se sente à vontade para pedir isso, né? E aí eu lembro que o Ney cita isso, né? De que as pessoas acham que você precisa atender no horário que elas querem, acha que é muito distante, é muito caro, é muito complicado, e aí vem um monte de outras questões que a gente nunca colocaria em xeque em outras profissões. Eu juro que eu vou tentar achar para compartilhar com vocês, porque é perfeito, né? Ele, como bom escorpião, sabe listar perfeitamente todas as questões. E a gente perceber de onde que vem isso, né? De que tipos de tradições vem essa relação de que quando você trabalha no meio espiritual e terapêutico, você precisa fazer tudo voluntário e com muito pouco, e quando você está em outros lugares que são as orientações das profissões louvadas pelo patriarcado, você pode então cobrar, você pode ter uma vida confortável e as demais pessoas não, né? E aí a gente fica num disparate muito grande, como a gente vê na nossa própria sociedade, né? Onde a gente valoriza certas coisas e valoriza muito pouco outras coisas. E isso vindo dentro desse contexto, né, patriarcal, dessa vozinha aí, dessa voz que permanece, que ressoa e que está sempre julgando, que está sempre separando, né? Que está sempre criando uma puta barreira entre as mulheres e não consegue sequer, né, celebrar a conquista de outra mulher, né? Quando uma mulher começa a subir, você já começa a agredir, já começa a desconfiar, já começa a desvalorizar, né? A gente não consegue subir junto, né? A gente já meio que apedreja, né? O que está acontecendo? Ela está sendo oportunista, ela está sendo, né, isso e aquilo, não está fazendo um trabalho sério. Por quê? Só quem está passando fome, fazendo coisa gratuita e de graça, está fazendo um trabalho sério? Quem disse? De onde que a gente tirou esses parâmetros, né? Porque é muito doido. De onde a gente tirou esses parâmetros de valor? Da construção patriarcal, que valoriza apenas o que vem dessa orientação masculina, do que é valorizado pelo masculino. Então, nós, mulheres e, claro, homens, que também trabalham nesse meio, muitas vezes vão sofrer dessa punição desse tirano interior, que nos pune e não nos permite crescer, não nos permite nos valorizar, não nos permite usufruir da vida, mesmo continuando a fazer um trabalho honesto e profundo. Porque sim, pode, né? Eu lembro que a primeira vez que eu fiz o curso com a Janet Balaskas, que é uma professora de yoga do quarto ativo, eu lembro que eu fiquei super impactada com aquela mulher maravilhosa entrando na sala, super bem vestida, ensinando yoga, que era algo que foi uma das primeiras coisas que eu aprendi. Eu falei, nossa, pode ser assim, então eu posso, tipo, ser normal, não preciso me vestir, tipo, de pijama igual uma mendiga favelada para dar uma aula, favelada sem ofensa, tá? Tipo, mais tipo, largada para dar uma aula e, tipo, mostrar que eu sou desapegada, não sei o quê. E enquanto isso a gente está passando fome, enquanto isso você está investindo valores exorbitantes nas suas formações,
Enquanto isso, você não está conseguindo sequer viajar e ter um descanso, né? Porque é isso, eu passei muito tempo assim, não tinha dinheiro para viajar, não tinha dinheiro para sair no final de semana, não tinha dinheiro para descansar, era só gastar, 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 investimento, 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 sem fim, sem retorno, né? E quando eu entrei no Body Talk, eu percebi o quanto que isso é um problema mesmo, né? Não só na troca, mas na troca energética, porque não há troca. Né? A gente está dando, 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 e os outros estão sugando, sugando, sugando. E achando que tudo bem sugar, tudo bem tirar. E o quanto que a gente precisa se harmonizar com esse dar e receber. Né? É uma característica do patriarcado tirar, né? Não há uma troca saudável dentro dessa concepção patriarcal. E isso é importante da gente ter consciência, né? A concepção do patriarcado é dominar, a concepção do patriarcado é tirar, a concepção do patriarcado é exercer um poder ou ter um poder a partir do ponto que eu tiro de uma outra pessoa, e não um poder que é compartilhado, né? Eu compartilho, eu tenho poder e você tem poder e a gente tem poder junto. Ou eu tenho meu valor, você tem um valor e a gente, né, se valoriza junto. Você tem seu preço, eu tenho meu preço e a gente cresce juntos, né? Não, a gente fica nesse lugar de tirar, né? E esse assunto já surgiu na minha mente várias vezes, eu já conversei sobre isso várias vezes. Foram as infinitas vezes que eu precisei ficar me justificando em todos os investimentos que eu tenho de vida, e são altos, né? E isso é algo que a gente esquece, não é só um médico, um advogado, um arquiteto que investe alto, nós também investimos alto. Eu tenho investimento super alto, não só de cursos e formações, mas de livros. E eu já não me impressiono mais em cobrar o valor que eu acho adequado. Até porque, em todos os trabalhos que eu faço, eu sempre tenho bolsa, né? Por exemplo, nos trabalhos das Jornadas das Heroínas, que são 13 meses, eu sempre abro uma bolsa gratuita. E todo mundo sabe disso, todo mundo que participa do círculo sabe que sempre teve alguém, às vezes uma ou duas mulheres, fazendo a jornada inteira gratuitamente, em bolsa. No Sisterhood, que eu fiz a mentoria online, eu também tive pessoas de bolsa gratuita. Se a pessoa me escreve, tem um desejo profundo de participar, me fala que não pode, eu não tenho problema algum com isso. Eu já participei de uma formação de yoga em bolsa e retribuí com trabalho. Eu já fiz atendimento onde a gente fez troca. Eu faço o atendimento, por exemplo, de Body Talk, e a pessoa fazia algum outro atendimento. Não vejo problema algum nisso. Mas tem que haver troca. E tem que haver o respeito pelo preço exercido do trabalho de outra pessoa. Por mais que você não concorde, né? A gente tem que começar a exercer o primeiro axioma do feminismo, que é você respeitar escolhas diferentes de outras pessoas. Né? Respeitar a escolha mesmo não sendo aquela que você faria para você. Então, se a pessoa está cobrando um valor que você não cobraria, respeite. Né? Por que você se sente tão ameaçada que você precisa ofender a outra pessoa? Né? A que ponto que nós chegamos, né? Que nós precisamos ofender o outro trabalho, ofender todo um sistema, né? E a gente estava, né, eu também trouxe essa questão, porque hoje, né, surgiu mais uma vez uma discussão sobre a benção do útero, e, né, uma matéria que eu nem cheguei a ler ainda, que fala exatamente sobre isso, né, sobre até, se eu não me engano, que a Miranda Grace promove em cima das bênçãos, e é muito doido porque, né, quem fala isso não conhece o que está sendo feito, né? Desconhece que quem está trabalhando dentro de um sistema tem toda uma formação atrás desse sistema. E que não é simplesmente assim de você sair e, né, já sendo oportunista. Por exemplo, essa crítica em cima do sistema da benção do útero, né? A gente tem a benção do útero, né, eu fiz as iniciações com a Miranda, e é um investimento alto porque ela vem de fora. Então, foram mais de um investimento, não foram só um investimento, foram mais. E a gente atende individualmente, né? Então, eu, como Mother Vassada, por exemplo, faço a bênção, cura do útero, cura da alma feminina, faço mentoria, que é acompanhamento, tudo isso é um trabalho individualizado.
Porém, nós temos também, que eu acho que isso é uma grande confusão que se tem, a gente tem as 5 sincronizações da bênção mundial do útero, onde as mulheres se reúnem ao redor do mundo para receber essa energia, né, em determinados horários. Porém, o questionamento é por que se cobra, se eu posso ir lá no site fazer de graça, né? Só que aí as pessoas esquecem que você está recebendo de graça porque tem Moon Mothers te mandando também. Né? E essas Moon Mothers tiveram um investimento para que você possa estar recebendo de graça. Só que quando você está no seu lar recebendo de graça, que essa é a ideia, né? A Miranda sempre quis democratizar, então você pode receber na sua casa, ou você mesma que não é Moon Mother pode conduzir um grupo, você não vai passar energia porque você não é Moon Mother, mas ainda assim, se você está naquele grupo gratuito, você ainda está usufruindo dessa energia gratuita por conta de nós, Moon Mothers, que fizemos a formação, fizemos o investimento e estamos enviando para vocês, de boa. Porém, quando nós estamos conduzindo o grupo como Moon Mothers, nós estamos trabalhando. É diferente. É diferente de uma mulher que, se eu não fosse Moon Mother, por exemplo, que resolvesse compartilhar, nós estamos como mulheres compartilhando. Ninguém ali está trabalhando como Moon Mother. Há uma grande diferença. Eu estou trabalhando, eu estou alugando espaço, eu estou dedicando meu tempo, né? Então, é muito doido, né, essa coisa de você querer obrigar que as pessoas façam as coisas de graça, né? Nós deveríamos, sim, lutar para melhorar e para desconstruir essa sociedade patriarcal, piramidal, que faz com que haja essa grande dissociação, esse grande desequilíbrio entre as coisas. Porque se estivéssemos numa sociedade mais circular, tudo seria muito mais justo, né? E não é justo a gente, né, agredir uma outra pessoa, sendo que a grande injustiça é essa essência julgadora e tirana que existe dentro do patriarcado, que fica tiranizando e obrigando os outros a agirem dentro do que você acha que seria correto, dentro do que você acha que seria adequado, né? E a gente fica muito unilateral, né? É o que eu acho. E não é bem assim. Há todo um contexto por detrás. Há todo um investimento por detrás. Como que a gente quer obrigar uma pessoa a trabalhar de graça se esse é o trabalho dela? Né? Quem sustenta? Por exemplo, tudo isso é meu trabalho. Se eu trabalhar de graça, eu faço como? Eu não vivo de luz e as contas não vão se pagar automaticamente. Né? Então, tem alguma justiça e algum equilíbrio eu ficar trabalhando de graça e todo mundo recebendo menos eu? É muito injusto isso tudo, né? Tem muita coisa para a gente refletir, porque a gente tem vários mitos femininos aí, dentro desse mito de inferioridade feminina também. Então, dentro desse mito onde eu inferiorizo todo o trabalho que é ligado ao feminino, que é vinculado a algo do feminino, eu coloco num lugar inferior, né? Então, eu não permito que ele cresça e se equivale, né? E a mesma coisa é a questão da dependência. Ela passa de pé porque dá para ver você subindo e descendo. Passa normal. Passa normal. Dá para ver você passando. Passa normal. É uma pessoa normal. Então, vale a pena a gente refletir e questionar um pouquinho essas dinâmicas, né? Essas dinâmicas de onde ela vem, a raiz delas e como que a gente pode desconstruir elas, né? Tem algumas perguntinhas. Tem gente no Instagram, se tiver pergunta, faça. Tem gente escrevendo bastante coisa aqui. Deixa eu ler. Quanta gente, bem-vindo, povo. Sim, Fernanda, eu já me julguei muito também, viu? Hoje em dia eu tô bem mais em paz, até porque eu também tô trabalhando masculino, então a gente trabalhando masculino, a gente fortalece a nossa, né, a nossa ação, a nossa ir pro mundo, a nossa valorização, e não só ficar no feminino que é, né, nutrindo o nosso interior com estudo, com ação, com estudo, com conhecimento, com sabedoria, mas também usando o masculino como uma força de ação positiva, né? Não esse masculino tirano, mas um masculino saudável que vai realizar no mundo. Então a gente precisa dessa dinâmica dos dois.
A Ana Paula disse, isso acontece em outros segmentos profissionais também, infelizmente. Sim, isso gera medo, sim. Tem vários segmentos profissionais que não se valoriza, né? Por exemplo, o meio artístico está muito ligado com o feminino, né? Então, se acha que pessoas que são artistas também, né? Geralmente percebam, todas as profissões relacionadas com o feminino é o povo que mais luta, que mais sofre, que mais precisa batalhar para se colocar, para receber. É muito doido isso. Tá? Isso é uma realidade e a gente precisa desconstruir isso, tá? Valério. Então, o meu lado mulher deve ser fortíssimo, pois passo por esse mesmíssimo problema. Sempre acham que tem que trabalhar de graça. Sim, se você tem um feminino forte e que está em contextos, né, onde ligam isso ao feminino, muito provavelmente a gente se desvaloriza e também precisamos ajustar esse masculino interno que muitas vezes vem e nos sabota, né, e faz com que a gente caia para esse lugar. Então, se a gente tem esse masculino que está nesse lugar de crítico, de tirano, de patriarca, dentro de mulher e homem, nós vamos naturalmente cair num lugar de autossabotagem e a gente vai sabotar a nossa própria, né, expansão, a nossa própria abundância, a nossa própria riqueza, o nosso próprio serviço. E a gente começa a confundir as coisas, né? Começa a confundir o que é serviço, os momentos de doação, os momentos em que eu preciso me valorizar, os momentos de troca, né? A gente confunde tudo num bololô só. Legal, Júlia. É sempre muito bom, esclarecedor te ouvir, que bom. Ela colocou de novo a Lua, Júlia. Infelizmente, essa pessoa que atacou a Miranda tem esse modus operandi. Denigre também todas as casas espirituais que pedem energia de troca para servir a ayahuasca. Ela complementa, eu não sou espírita, inclusive minha visão política de solidariedade não passa pela caridade, também sempre abro bolsas em atividades que faço, mas acho que também ninguém tem o direito de exigir que outra pessoa trabalhe de graça. Exatamente, né? A gente tem que respeitar, né? Que, por exemplo, tem pessoas que muitas vezes não precisam, né? Realmente, elas já têm outra renda e que isso confunde muito, né? Eu lembro quando eu via no yoga, lá no começo, pessoas que, por exemplo, já vinham de família bastardas e elas davam aula e viajavam e eu ficava olhando, porra, eu tô aqui dando aula, me matando, não consigo ir para Santos, a pessoa vai 3 vezes para a Índia e eu ficava nesse lugar, tipo, me sentindo mal, mas era porque ela já vinha de uma vida, ela já tinha uma vida boa e consistente e nada mal, que bom para ela, né, cada um na sua, ela tinha uma outra vida, uma outra dinâmica, então ela podia dar aula de yoga de graça, eu podia fazer, mas aí a gente confunde com pessoas que podem fazer isso, que estão, por exemplo, trabalhando em ONGs ou instituições que têm um aporte, e muitas pessoas que trabalham de graça estão recebendo, e outras pessoas que estão trabalhando de graça têm outras rendas e podem fazer aquele trabalho específico de graça, mas isso não quer dizer que você possa, né? Por exemplo, a gente pode fazer um puta mutirão de reiki, mas tem gente que pode fazer isso. Por exemplo, a pessoa tem um trabalho específico e lá no determinado horário ela vai fazer o reiki. Ou ela vai fazer porque ela quer também. Mas a gente tem que sair desse lugar de ficar julgando, de ficar obrigando, de ficar falando que tem que ser assim. Porque não tem que ser assim. A gente tem diversos contextos diferentes. A gente precisa entender esses contextos. E a gente tem que parar de valorizar um determinado trabalho e diminuir um outro. E a gente está gerando uma separatividade e um conflito e uma briga muito grande, né? Que não está ajudando nesse trabalho, né? E a gente tem que perceber que tem algumas crenças, né? Como o Ney fala, que vem sim, que vem às vezes de tradições específicas espirituais que a gente não pode impor para todo mundo, porque nem todo mundo, como a Lua falou, é espírita, nem todo mundo é de determinado lugar que de repente prega isso, né? E a gente tem que respeitar. E tudo bem, se de repente aquela pessoa faz trabalhos super profundos, super legais, tem os seus momentos de doação e ainda assim quer ter uma vida boa, a gente tem que parar de achar que isso é ruim, né? Eu ficava muito tempo achando que se eu tivesse essas coisas, eu ia deixar meu trabalho superficial, mas não vai, porque eu sou eu em todas as circunstâncias, e quem me conhece sabe disso. Eu sou eu dando aula, eu sou eu como amiga, eu sou assim. Desse jeito aqui, assim, que eu tô falando com vocês, eu sou assim em todas as circunstâncias, e quem de verdade me conhece sabe disso. Então, não é eu cobrar, não é eu viajar, não é eu tananã que vai fazer meu trabalho ser menos. Isso é algo interno, e a gente tem que começar a se valorizar, principalmente como mulheres, valorizar o trabalho que a gente faz, e perceber que ele é tão importante quanto o de um advogado, tão importante quanto de um arquiteto, tão importante quanto de um pedreiro. Por que a gente não valoriza também,
né? Por que não estamos ali valorizando o pedreiro também? Por que não estamos valorizando as pessoas que estão atrás de um contexto, por exemplo, fazendo um show da Beyoncé acontecendo, mas só valorizamos a Beyoncé, não valorizamos todo aquele povo que está por detrás, né? Por que a gente fragmenta as coisas? Então, isso é tudo importante da gente pensar. A Lua disse, tempo valioso, noites em claro estudando, criando, aprofundando. Para eu estar fazendo isso, preciso de condições materiais necessárias para que eu possa acontecer. As pessoas acham que trabalhos holísticos, por serem espirituais, de certa forma, caem do céu. Tipo, sentei aqui, recebi do além e saí trabalhando. Que pode até ser também, né? Mas isso ainda assim exige um espaço, né? Pra gente, principalmente para quem faz trabalhos de espirituais, ou trabalhos de cura, ou trabalhos que trabalham com saúde, com terapia, precisam de muito mais tempo, né, para si, supostamente. Eu percebi isso do meu professor, o Pedro Cooper, falava, né, a gente tem que dar menos aula e ter mais tempo de prática, mas o que a gente acaba fazendo é, como a gente cobra muito pouco, né, porque a gente entra nessa crença de que tem que cobrar pouco, tem que cobrar quase nada, ou trabalhar quase de graça, a gente fica trabalhando insanamente, às vezes 4 vezes mais do que uma outra pessoa que tem trabalho fixo e assalariado, e a gente se exaure. Eu vejo as pessoas ficando muito mais doentes, muito mais com pouca saúde, porque não come direito, porque não descansa direito, porque não tem lazer, porque não tem descanso, porque ainda assim precisa estudar, precisa se cuidar, precisa praticar o que quer ensinar, né? E o que acontece? Por isso que muitas pessoas que trabalham com meio espiritual e terapêutico não têm tempo de praticar aquilo que ensina, porque ela fica enlouquecida só trabalhando. Eu já fui assim por muito tempo, mas eu sempre tive espaço para fazer as coisas, para praticar. Às vezes era pouco, né? Mas eu sempre tive. De muitos anos para cá, isso mudou drasticamente, né? Ninguém mais define o meu valor. Se você não gosta do preço do meu trabalho, procure um outro que você goste. Mas não ofenda o trabalho dos outros só porque você não concorda com o valor. Isso não é um julgamento de quem eu sou, né? Isso só eu sei e quem faz os meus trabalhos de fato sabe. Luana disse, existe uma crença em algumas religiões como a espírita que é errado você cobrar monetariamente por trabalhos espirituais, o que diverte no quesito Umbanda Candomblé. É claro que existem maneiras de fazer isso focado na ética, com respeito às éticas e tradições. Sim, exatamente. O Ney, quando ele está falando da questão do tarô, ele fala exatamente isso, que vem dessa questão espírita, né, de cobrar, né? Eu vejo muito isso de pessoas que muitas vezes não cobram, e tudo bem se você segue essa tradição, mas eu, por exemplo, não sou espírita, então quando eu abro o tarô, eu cobro, até porque eu gastei muito dinheiro para formação, várias formações, então faz parte de um dos meus trabalhos. Então todos os meus trabalhos eu cobro, sempre tendo esse espaço para pessoas que não podem, de alguma maneira ou de outra, se beneficiarem do trabalho, seja através das bolsas, seja através de alguma troca. Eu acho que sempre dá para sempre se conversar, sem a gente precisar se prostituir ou mendigar. Porque o que eu mais vejo nos trabalhos espirituais é as pessoas mendigando e se prostituindo, né? Camila, tudo bom, querida? Trabalho com design, sou artesã também, sempre tenho muita dificuldade em cobrar o valor que é justo, porque se cobro não consigo vender. Aí a gente precisa mudar essa crença, né? Mudar esse paradigma aí, que faz com que a gente se coloque nesse lugar. Eu fiz bastante trabalho de mudança de crença e paradigma, e a gente tem que trabalhar também bastante a energia do feminino e masculino, porque o masculino também vai ajudar a gente a se colocar, né? Vai ajudar a gente a levar o nosso trabalho para o mundo de um outro lugar. Então, as duas energias, elas precisam estar bem, elas precisam estar equilibradas, e não o masculino tiranizando o seu feminino, que é isso que acontece. O que acontece? Você está trabalhando de graça para esse masculino que te tiraniza, para essa sociedade que te tiraniza. Então, você é uma escrava. E é muito interessante a gente pensar nesses 3 arquétipos. A prostituta, a mendiga e a escrava. Porque são as 3 coisas que a gente mais vê acontecendo e a gente se colocando nesses lugares de uma forma bem sombria e negativa dentro do meio. E aí a gente precisa sair desse lugar, crescer e se fortalecer de diversas frentes, sair dessa crença de que você não é o suficiente, sair dessa crença de que você é inferior e começar a desconstruir essas crenças, mandar esse tirano, esse crítico passear, coloca ele para fazer outra coisa e começa a se fortalecer, né? Porque senão nada ao redor vai mudar, né? As coisas só começaram a mudar ao meu redor, onde pessoas não questionam mais o preço do meu trabalho, quando eu mudei isso, quando eu me coloquei muito claro qual era o meu valor, e que só eu, daqui em diante, iria ser responsável para definir o meu valor próprio. Então fica aí de dica.
Lucrécia, oi bruxinha. Essa sombra é menor que a sua luz e as luzes que você acende. Ó. Beth, sou professora de dança e no universo artístico, dança é uma inimiga da outra, não há uma aliança, solidariedade, nenhuma apoia a outra. Exatamente, a gente não tem sororidade, né? A gente não tem uma irmandade, a gente tem mulheres que estão o tempo todo vigiando a outra, a gente tem vigilantes, né? Vocês já perceberam? Desde esse mundo virtual, a gente tem pessoas que são vigilantes. Às vezes eu morro de rir, porque as pessoas ficam vigiando a vida das outras. E muitas pessoas fazem o seu trabalho em cima de falar mal do trabalho dos outros, né? No que as outras pessoas estão fazendo errado, no que elas sabem e o outro não sabe. Olha o valor que ela cobra, o valor que eu cobro. Qual é o sentido disso? Né? Karmicamente, isso é uma grande bosta, né? De você ficar subindo, querendo destruir as outras pessoas, né? Isso é muito, muito complicado. Não precisaria, a gente poderia subir junto. Né? Aquele trabalho não me desmerece, não me ameaça. A gente se sente ameaçado o tempo todo, né? Paula, a Catrine Marçal faz a desconstrução do homem econômico no livro dela. Ela faz uma ponderação super séria. A mulher recebeu a tarefa de cuidar dos outros socialmente, não de maximizar seu próprio ganho. A sociedade lhe disse que ela não pode ser racional, porque o parto e a menstruação a amarram ao corpo, e o corpo foi identificado como oposto da razão. Lembrando que na teoria econômica vigente, o homem econômico é racional. Sim, exatamente. Por isso que a gente cria esses dois polos, né? E limita, né? A gente limita a expansão do feminino e a gente diminui, né? A gente se diminui, a gente desvaloriza tudo aquilo que a gente construiu, tudo aquilo que a gente conquistou arduamente, porque comprovadamente a mulher tem que se esforçar muito mais para comprovar o seu valor. Então a gente tem mulheres que são fodásticas, que já têm informações de tudo quanto é coisa e que ainda assim se acham uma merda, se acham uma fraude, se acham que não têm o direito de cobrar o que elas deveriam cobrar, enquanto a gente tem homens muito menos capacitados já cobrando valores exorbitantes, né, para os seus workshops aí, para as suas coisas. E a gente tem que repensar isso, a gente tem que começar a se posicionar, e a gente precisa começar a se posicionar uma com as outras, uma ajudando a outra, uma valorizando a outra, né? E não uma detonando a outra. Porque isso não vai levar a gente para lugar algum. Isso só faz com que a gente enfraqueça esse movimento que está crescendo do feminino, do feminismo, do sagrado feminino, né, da mudança de paradigma patriarcal. Então a gente precisa do apoio de todos, né? Porque também a gente tem muitos seres humanos nessa circunstância, né? Não só mulheres, mas seres humanos que estão, de alguma maneira, trabalhando com algo considerado feminino e ainda assim, né, passando fome, ainda assim não tendo a sua história de vida reconhecida, não tendo as suas conquistas valorizadas, e a gente só sabe ofender, vigilar e constantemente julgar. Então, convido vocês todas e todos a pararem um pouco, a tentarem reconhecer essa voz desse crítico interior, desse patriarca, tirano interior, perceber o quanto que vocês também se julgam. As mulheres são os seres mais críticos, a gente se critica muito, a gente dá altas chibatadas em nós mesmas, a gente se ofende, a gente se oprime, a gente se violenta, a gente se tiraniza, e a gente entra numa dinâmica de fazer, enlouquecida, que nunca termina, né? E que faz muitas vezes com que a gente, né, não se sinta realizada sendo mulher. Né? A gente sempre precisa de algo mais. E vale aí a pena para você reconhecer, então, essa voz dentro de você, qual é a voz que ela tem, qual é o tom que ela tem, que coisas que ela sempre repete para você, dá um nome para esse ser interno e começa ou manda ele sair de férias, como a Maureen Murdoch fala, manda ele entrar de férias, ou você dá um serviço, né? Dá algo para essa energia fazer. E que a gente pare de ofender os trabalhos das outras mulheres, deixa elas trabalhando. Se você não concorda com um trabalho, deixa lá.
né? Deixa lá. Foca no que você tem que fazer. Foca no que você está construindo. Deixa aquelas pessoas que você não concorda lá. A gente não vai concordar com um monte de coisas. Eu não concordo com várias coisas. Mas eu vou continuar fazendo o que eu tenho que fazer e aquela pessoa vai continuar fazendo o que ela tem que fazer. Eu não preciso ir lá agredir ela, ofender ela, esganar ela, querer que ela desapareça. Não vai adiantar, né? Porque a gente tem essa ideia, né, patriarcal de deletar, apagar, né? Querer conquistar e dominar para que você se sobressaia, porque você tem a sua razão, você tem a razão e você sabe mais. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai para esse lugar de eu sei mais. E perceber que todos nós podemos coexistir, né? Coexistindo, sabendo que vão ter um monte de coisas que nós não concordamos, que nós não gostamos, né? Tudo bem, eu não concordo com várias coisas, não gosto de várias coisas, sou crítica de várias coisas, não indico também várias coisas de trabalho, mas tudo bem. Isso faz parte. Assim como vai ter pessoas que não vão gostar de mim também. Tá tudo certo. A gente não tá aqui para agradar as pessoas, porque esse é um outro mito feminino, né? A gente querer sempre agradar. Querer que todo mundo goste de você. Eu já desisti isso faz tempo, né? Eu estou aqui, eu falo para quem quiser ouvir e sigamos adiante, né? Permitindo que todas as vozes possam ser ouvidas também, tá? Alguém tem mais alguma pergunta? Algum compartilhar? Seja no Instagram, seja aqui no Face. Se você tiver alguma coisa aí, pergunte agora ou cale-se para sempre. Brincadeira. Então, enquanto aí vocês pensam, se vocês querem compartilhar alguma coisa, eu vou fechando essa live de hoje. Então, lembrando que nós vamos ter novas turmas do curso online, Programa Mulher Cíclica. É um curso online de 9 semanas, onde a gente explora bem essa nossa natureza interna, esse nosso corpo de fêmea, que é cíclico, e explorando as consciências, explorando, né, as energias, explorando as questões hormonais, as questões físicas, emocionais, espirituais desse ser mulher. Iremos abrir também, em maio, turma do novo curso online, que é o Mulher Íntegra, que vamos trabalhar o sagrado feminino e masculino dentro das mulheres. Também vai ser um curso de 9 semanas bem lindão, que já está em fase de preparação, tá? E vai ser lançado em maio. E teremos novas turmas do Sisterhood também, tá? O Sisterhood é o grupo de mentoria online, que foi muito legal ano passado. A gente teve 2 turmas. E ele é um trabalho mais espontâneo. Então, eu sorteio uma deusa no dia, e aí a gente trabalha alguma temática, algum assunto dentro do universo do contexto feminino relacionado àquela deusa. E aí a gente fica por 13 semanas juntos, fazendo esse trabalho em grupo, né? Então é um grupo online onde a gente interage através da ferramenta Zoom, que é fantástica, e a gente interage por 13 semanas, aprendendo, vivenciando, desconstruindo e nos revelando em nossa potência e nossa autenticidade. Então, esses são os trabalhos que vão acontecer agora, né, nesse primeiro semestre, e as jornadas da heroína, que são as turmas presenciais, só em agosto, tá? Mas todo ano teremos esse mesmo movimento, e algumas outras coisas vão surgindo, e conforme elas vão surgindo, eu vou avisando. Então, se você quiser participar de alguma dessas atividades, você pode estar em qualquer lugar do mundo para fazer esses cursos online, ou o grupo, é só escrever, tá? Entra lá no site, devishala.com.br, e manda uma mensagem para mim que eu, com prazer, responderei, né? Com prazer a gente conversa e escolhe. E também você pode fazer qualquer das atividades, né? Qualquer dos caminhos dos trabalhos que eu sigo presencialmente, né? Aulas de yoga para mulheres, body talk, a bênção à cura do útero, tarô, estamos aí, astrologia. Então, essas são as coisas que a gente faz para entender melhor, né, quem nós somos, nos conhecer, nos desenvolver, nos revelar e ser cada vez mais livres para ser quem nós de verdade somos. Então, fica aí o convite, eu estou sempre aqui à disposição. Espero que a reflexão tenha sido útil de alguma maneira ou de outra. Isso é uma temática que eu penso sempre, e eu cada vez quero ver que as pessoas possam fazer aquilo que elas amam, mas de verdade conseguirem ter uma vida realmente, né, satisfatória, né, e não mais cair nas dinâmicas
né, de negatividade ou de escassez tão forte que o patriarcado acaba nos colocando, né? Uns enriquece muito e outros empobrece. Isso não é justo, né? Todo mundo tem muitas coisas incríveis para oferecer e que a gente possa ajudar essas pessoas a crescerem enquanto eu também cresço e que a gente possa crescer cada dia mais e mais juntas, tá bom? Linda sexta-feira para vocês e nos veremos logo em breve quando surgir a inspiração para nossa próxima live.